Olá, bom dia a todos. Esta é uma aula de artes para a turma do nono ano, né, da Escola Municipal Tertuliano Paraguaçu. Nós estamos nesses últimos dias, meses, né, passando por um processo em que o objetivo é fazer com que vocês possam, de uma certa maneira, construir o pensamento crítico de vocês, né? A aula passada nós falamos sobre o excesso de cultura inútil, né? Como o Brasil não é um país que tem pouca cultura, e sim um país que produz muita cultura inútil. É lógico que aqui tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa que não presta, né? Como, enfim, tem sido todos os países do mundo. Esse é um fenômeno que tem ocorrido no mundo inteiro, né? O tema da nossa aula hoje é voltado para que vocês possam desenvolver um pensamento crítico. Eu quero lembrar que essa aula ela é uma aula voltada exclusivamente para os alunos da Escola Tertuliana. Pode ser que por algum motivo, ou para facilitar a vida deles durante esse processo de pandemia, eu poste essa aula no YouTube, mas é uma aula que é apenas para que os alunos deem sequência aos seus estudos. Se você quiser acessar ou ver, bem, é um direito seu, mas lembre-se que primariamente o objetivo dessa aula é os alunos, é atendimento aos alunos da escola tertuliana, tá bom? Então, nós estávamos falando sobre o desenvolvimento do pensamento crítico, e nessa aula a gente vai ver que se realmente é difícil entender sobre arte ou não, né? Há muitos mitos por trás disso. Infelizmente, esses temas eles são como aquelas pessoas que vendem alguns produtos e dizem, não, ele é um produto muito caro, não é um produto para você, quando na verdade a arte não é isso. A arte não tem nada a ver com isso. A arte ela não pode ser exclusivista, ela não pode ser elitista, e em alguns casos a arte é sim elitista, é sim exclusivista, né? Você percebe que algumas pessoas fazem isso com o intuito não de mostrar que o trabalho dele é melhor, mas de valorizar, de ganhar dinheiro. Tá errado? Não. Errado não tá. Mas é o único conceito? Também não. É igual a nossa imagem que nós temos aí no início da nossa aula, né? As pessoas elas têm visões diferentes. Né? Elas têm visões diferentes. Dentro das três visões nós percebemos aquela pessoa que é uma profunda admiradora pelo trabalho do artista, né? Quando ela diz, ó, que lindo, né? O outro já diz, olha, eu odeio, ou seja, não gosta do trabalho do artista. E o terceiro é aquele que não entende o conceito, ou o que está sendo tentado, ou o que está sendo passado naquele quadro. Todas as três observações elas estão corretas. O que vale é a gente parar para pensar que quando nós falamos do universo da arte, nem todas as pessoas vão entender e perceber da mesma forma, mas elas vão entender e perceber do jeito delas. Por exemplo, se eu perguntar para um músico o que é isso aqui, ele vai falar, é uma baqueta de bateria, né? Aí, dependendo da pessoa, ela vai falar, é uma baqueta de bateria 5A, né? Aí você pergunta para outro músico, ele fala, é uma baqueta de bateria 5A com ponta de madeira. Por quê? Porque tem a com ponta de plástico, tem a com ponta de outros materiais, tem a que é feita de outros materiais que não seja madeira, tá bom? Então, tudo dentro da arte vai depender muito mais do conceito que se é formado, do conhecimento. E esse conhecimento ele não pode ser desprezado. Porque às vezes você vai lá na cidade grande, você conversa com uma pessoa que ela não, você pergunta para ela o que é um acordeon, não sabe, nunca vi, nem sabe se é de comer ou de beber. Agora você chega para um senhorzinho que está ali na roça, que está lá na labuta da roça, no trabalho na roça, pergunta para ele o que é acordeon, ele fala, eu tenho um ali. Se você chega em outro lugar, ele chama gaita de fole, né, sanfona. Então, tudo depende muito da forma com que a gente vê as coisas. Para a aula nossa ficar um pouco mais descontraída, eu vou passar para vocês para que vocês entendam o que é uma avaliação técnica e profissional e o que é o conhecimento popular. Né? Uma avaliação técnica profissional. Nós vamos falar sobre vinho, por exemplo. Né? O tema da nossa aula agora é vinho. Vamos falar sobre vinho.
Existe o enólogo, que é aquela pessoa que estuda no curso técnico, faz faculdade, ele conhece o processo de maturação da uva, de preparo do solo, que tipo de uva vai plantar, quais são os implementos agrícolas que nós vamos usar para tratar aquela cultura, o ponto de colheita, o ponto de fermentação da uva, enfim, vamos ouvir um pouco sobre o que é o enólogo, né? Alguns chamam de sommelier, mas sommelier é mais para restaurante. Vamos ouvir um pouquinho. Você sabe o que faz um enólogo? Bom, podemos dizer que esse profissional é um cientista dos vinhos. Para seguir essa profissão, não basta apenas ser um apreciador da bebida. É necessário muito estudo que envolve biologia, química, análise sensorial, climatologia e botânica. Aqui no Brasil, a profissão de enólogo só foi regulamentada em 2007, mas a primeira turma de técnicos foi formada na década de 60 na cidade de Bento Gonçalves. No país, atualmente apenas 4 instituições oferecem esse curso. O universo dos vinhos conta com mais de 5.000 uvas viníferas, cultivadas em vários lugares do mundo. O processo de produção dessa bebida é bem longo e é o enólogo que participa de todas as etapas. Começa desde a escolha do solo, passa pelo método de plantio, o acompanhamento da colheita, a técnica de fermentação, até enfim chegar no engarrafamento e no tempo de envelhecimento. Além do trabalho diretamente envolvido com a área técnica, o enólogo também pode trabalhar com pesquisas e no desenvolvimento do vinho. Atualmente, o mercado tem buscado cada vez mais especialistas nessa área, já que cerca de 300 milhões de litros de vinho são feitos aqui no Brasil por ano. Se você não conhecia a importância desse profissional para a qualidade da bebida, agora pode ter certeza. Não existe vinho bom sem um enólogo por trás da produção. Beleza? Então a gente aprendeu agora o que é uma avaliação técnica profissional. Né? O que é o enólogo? O enólogo é um cara que vai lá, sabe tudo de vinho. O que é o conhecimento popular? Aqui, Cantina das Trevas, ou quer dizer, Cantina da Serra. Né? Vai perguntar para uma pessoa, é vinho? Ele vai falar que não é. Se você perguntar para o enólogo, Cantina da Serra, né, ou Cantina das Trevas, é vinho? Ele vai falar, não, é um composto, é diferente, o vinho. Mas para quem bebe, e na hora da dificuldade, tudo é vinho. Não estou desmerecendo o trabalho do enólogo de forma alguma, eu entendo a apreciação, eu acho até bonito. Né? Realmente, os vinhos têm diferenças gritantes. Né? A gente sabe que isso aqui não é um vinho, a gente está brincando aqui, tá? A gente sabe que isso não é um vinho, mas é justamente para ilustrar o que é uma avaliação técnica e profissional e o que é um conhecimento popular. Em tese, os dois são válidos. Lógico que o trabalho do enólogo é um trabalho muito mais elaborado, né? Um trabalho técnico, um trabalho profissional. Mas o conhecimento popular e a arte vista como conhecimento popular, ela não deixa de ser preciosa, ela não deixa de ser importante. Um outro exemplo, avaliação técnica profissional. Vamos lá. Primeiro, eu vou soltar aquele que todos vocês conhecem, né? Quem é? Yamandu? Não, claro que não. Mike, o rei da voz. Quem é que nunca lembra, né? Quem nunca viu esse meme aqui, né? É porque nunca acessou a internet. Vai, 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 tchadananana, 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 tchadananana. Ai, velho, meu amor, o que eu quero te dizer. Fala que eu te amo e não vivo sem você. Você na minha vida, você é tão especial. Faria qualquer coisa pra não te fazer mal. O meu olhar no meu, o meu olhar no teu. Você me conquistou, me envolveu, me enlouqueceu. Com esse teu jeitinho sendo tão especial. Mudou a minha vida sem você não. Mike é o conhecimento popular. Sabe tocar violão? Sabe. Tá metendo um misão e um sol aí, se não me engano, um mi lá e tá mandando ver. Né? Te quero, meu amor, xananana, é isso aí. Aí vocês falam assim, mas é ridículo. É o ridículo. 151.355 visualizações. Né? É engraçado? É. Tá tocando violão? Tá. Tá tocando. É o exemplo de conhecimento popular. Eu estou querendo denegrir o que é conhecimento popular de forma alguma. Eu só estou tentando mostrar para vocês que não vale a pena
nós acharmos que eu não vou conhecer de arte nunca, que eu não vou ter nenhum conhecimento de arte, que eu não vou conhecer outras culturas, né? Ainda mais hoje com a internet do jeito que está, simplesmente porque eu tenho a minha forma de ver e de avaliar as coisas. Agora, uma avaliação técnica profissional. Vamos lá. Muita qualidade, bacana, tocando violão também. O músico Yamandu Costa tocando uma música de Pixinguinha, né? Chamada Carinhoso, né? Então, a brincadeira entre Yamandu Costa e o Michael Rei da Voz, ela demonstra justamente isso. Muitas vezes, a pessoa que ela tem um conhecimento técnico profissional, ela pode dizer, não, mas esse cara que mora na roça não entende cultura. Ah, não, ele entende. Não, ele entende sim. Talvez não nas mesmas proporções que você, não da mesma forma que você, mas entende. Ele tem a visão dele na cultura. Se você mostra, por exemplo, um quadro de Pablo Picasso para ele, talvez ele diga que não faça sentido nenhum. E realmente, se você for olhar dentro de uma outra lógica, não faz sentido. Agora, para quem conhece a obra do artista, os traços, a pintura, as cores que ele usa, a simbologia por trás do que ele foi pintado, tudo bem. Um outro exemplo que nós temos sobre isso são as definições do que é belo no entendimento, né, filosófico. A filosofia, vocês que estão indo do nono para o primeiro ano, vocês vão estudar filosofia e sociologia, vocês vão ver que nomes como Sócrates, Platão e Aristóteles vão ser uma constante. Para Platão e Aristóteles, eles têm uma visão muito interessante do que é o belo. Lembrando que Platão é aquele cara lá do mito da caverna, do mundo das ideias, né? E Aristóteles, ele desenvolveu uma série de pensamentos muito interessantes, inclusive, né, alguns falam que ele conseguiu provar que a Terra era redonda. Mas há algumas controvérsias, mas enfim, né? E o que é belo no entendimento filosófico, né? Lógico que nós não estamos falando nem do cantor Belo, né? Que na verdade não é Belo, nem do Zé Bonitinho, né? Que já, infelizmente, era um grande humorista, né? E faleceu. São dois grandes artistas, né? Mas é lógico que nós não estamos falando dessa beleza, né? Platão, é um filósofo grego lá do século V, né? Antes de Cristo. O belo está ligado à essência universal. E ela não depende de quem observa. Ou seja, para Platão, a beleza ela não depende de quem observa, não. Ela não depende de quem observa. Se você for ver por um lado, tentar entender qual é a visão, né? Ele achava assim que o mundo, né? Ele fala que, para Platão, ele acreditava que ainda que tudo que existia no mundo sensível é apenas uma cópia do que está no mundo inteligível. Ele tinha essa visão quando ele fala da questão do mundo das ideias, nas aplicações da teoria, né, ou do mito da caverna. Então ele tinha essa visão. Então, para Platão, o belo está ligado a uma essência universal e não depende de quem observa. Se você for pensar com a cabeça de Platão, há um sentido muito interessante nisso. Por exemplo, se eu passo num determinado local e vejo um pé de acerola extremamente carregado, eu vou olhar para aquele pé de acerola e eu posso ter duas questões que me passam na cabeça. Nossa, que bonito. Né? Vamos dizer que aquele pé não estivesse carregado, que ele estivesse todo florido. Eu vou olhar e falar, nossa, que bonito. Mas lá no meu entendimento, lá no meu conhecimento, eu sei que aquele pé está próximo de começar a produzir. Se eu passo por aquele mesmo pé de acerola, vejo o pé de acerola todo carregadinho, todo vermelhinho, eu digo, nossa, que bonito. Mas automaticamente eu sei, né? E é um pouco da afirmação do que Platão acreditava, que eu sei que o que eu estou observando ali está ligado a uma essência universal. Não depende de quem observa.
Mesmo que eu não ache o pé de acerola bonito, carregado, ele é bonito. Ele é bonito. Talvez a visão de Platão ela esteja mais alinhada com esse pensamento. A visão de Sócrates ela é diferente. Ela relaciona o ser belo, o belo, ao útil. Ele fala que o belo é aquele que é útil, ou seja, a beleza não está associada à aparência de um objeto, mas quão proveitoso ele é, ou como ele for. É fácil provar isso? Mais ou menos. Por exemplo, se eu pego, eu não coloquei aqui por questões técnicas e às vezes a gente poderia gerar um desconforto desnecessário. Se eu pego os padrões de beleza dos séculos passados, né, eles são completamente diferentes dos padrões de beleza do nosso século. Então, na visão de Sócrates, quando ele fala que o belo é útil, ele pode estar falando muitas vezes que uma imagem representativa, né, de uma imagem arquitetônica, uma escultura, um quadro pintado, ele pode ser belo pela sua utilidade, pelo que ele produz. E o interessante é que dentro dessa visão, Aristóteles ele vem com outro pensamento. Para ele, uma obra só poderia ser considerada bela se fosse capaz de produzir catarse, né, em seus admiradores. O que é catarse? É a liberação de sentimentos, emoções reprimidas, né? É olhar para alguma coisa e dizer, nossa, que belo, que maravilhoso. Essa admiração é a catarse, né? Falada por Aristóteles. E provavelmente essa é a visão filosófica que mais se aproxima daquilo que nós chamamos de belo. Se nós estamos estudando, se nós estamos tentando entender se é difícil entender sobre artes, nós já devemos responder de cara. Não é difícil entender sobre artes. Ah, fala, mas tem várias visões de Platão, de Aristóteles, de Sócrates, mas todas elas, de certa maneira, nos mostram que a nossa própria definição do que é belo, do que é arte, do significado da arte, do significado dos símbolos, pode estar certa. Se Aristóteles fala que uma obra só pode ser considerada bela se ela fosse capaz de promover cartese em seus admiradores, né? A catarse, né? Em seus admiradores, ele não está errado. Né? Quando nós olhamos para uma obra igual uma Pietà, que vocês já viram diversas vezes, eu já trouxe aqui diversas vezes, é impressionante. O Davi, aquela escultura enorme, cheia de detalhes, é impressionante. Ela vai promover emoções. Né? Nem sempre essas emoções que Aristóteles está descrevendo aqui, ela está diretamente ligada à histeria. Isso eu vou tentar explicar em outro vídeo. A catarse, né, que ele explica aqui, ela não está muito bem ligada à histeria de um show. Por exemplo, a pessoa toca a música, né, ela começa a gritar desesperadamente, parecendo que ela vai morrer. Não é isso. É a sensação de quando ela vê algo que emociona, que puxa as emoções, os sentimentos dela. Ah, professor, mas é a mesma coisa. Não. Um pouco mais à frente a gente vai entender que é completamente diferente. Eu entendo a visão de Aristóteles e provavelmente a visão dele sobre o que é belo seja mais simples de entender. A mais simples de entender, porque a arte realmente ela desperta. Né? Eu vou dar um exemplo. Eu moro aqui próximo ao hospital em Pedra Azul. Na subida da rua, na parte de trás ali, quando você está na outra parte do hospital, ali no Timbires tem um cruzamento, e tem um senhorzinho que ele mora ali à esquerda, e de vez em quando, agora não muito, mas antes ele pegava o acordeon, sentava na calçada e ficava tocando. Eu vou ser sincero para vocês, eu sou um profundo admirador de instrumentos musicais. E às vezes eu estou sempre com fone de ouvido, ouvindo minha músicazinha ali e tal, quando eu estou na rua. Mas quando eu vinha passando e eu via ele com o acordeon, automaticamente eu desligava o som do meu fone para ouvir ele tocar. Às vezes eu ia andando mais devagar, porque se eu parasse e ficasse olhando, talvez ele ficasse tímido e não gostasse. Mas eu ia mais devagar para ficar ali. Justamente a catarse é essa emoção que eu estou falando.
eu acho muito interessante isso. Eu valorizo essas questões e entendo de todas as visões desses filósofos, seja Platão, seja Sócrates, seja Aristóteles, provavelmente a visão de Aristóteles é a que mais se assemelha à nossa ideia de entender a arte. É fácil entender a arte? Claro que é. Se eu ver, entender o conteúdo daquilo que Aristóteles está falando, eu vou com toda certeza não só concordar com ele, mas entender o que é arte de uma forma muito mais interessante. E também, lógico que eu vou precisar diferenciar nem tudo aquilo que vai causar emoção, esses sentimentos, automaticamente vai ser arte, né? Mas ele é bem específico no campo que envolve a sua definição sobre o que é o belo. Nós estamos falando primariamente do conceito de belo. O conceito de belo na estética grega, ela está ligada ao equilíbrio, à simetria. A simetria, gente, vamos dizer assim, se eu pegar uma folha de chamex e dividir ela exatamente ao meio, simetria é isso. Né? A harmonia, a proporcionalidade. Isso é muito fácil de observar quando você olhava a arquitetura grega, as esculturas gregas. Isso é muito fácil de observar. Os gregos eles buscavam a perfeição completa nas imagens. A imagem, por exemplo, de Laoconte e seus filhos, que nós estamos vendo aí, se vocês observarem em uma tela maior a riqueza de detalhes de Laoconte tentando lutar com a serpente para livrar os seus filhos da morte, é extremamente interessante. A musculatura, as expressões, as linhas do corpo, né? A forma da própria composição física, os nervos, músculos. Então, era uma arte bela que buscava o quê? A beleza física, a representação do corpo humano, o naturalismo e as ideias de forma, né, ou das formas, os movimentos e detalhes, né, a forma com que ele está agindo na escultura, lutando contra a serpente, volume e simetria, né, a ideia de proporcionalidade, a perspectiva e proporcionalidade e os temas que eram usados, que eram os deuses, mitos, as lendas. Então, ela buscava isso. É belo? É. Só para vocês terem uma ideia, muito dessas esculturas se perderam ao longo do tempo. Elas foram algumas reconstruídas, outras não, e foram preservadas. Quando você vê aquele Davi gigantesco lá, que nós já vimos em outros vídeos, você para e pensa, você fala, nossa, quanto de trabalho envolvido, quanto de dedicação para fazer algo tão belo, tão impressionante, né? A explicação ou definição de uma obra de arte pode ser feita, né, de várias maneiras e de forma bem simples. Quando nós falamos de basear a explicação do que é arte em sentimentos e palavras, eu vou dar um exemplo para vocês aqui do violonista, né, do famoso violonista chamado André Rieu, que ele vai executar junto com a orquestra um hino tradicional da harpa cristã, que ele se chama Mais Perto Eu Quero Estar. E um trecho ele diz, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Esse é um dos hinos mais tradicionais que nós temos na harpa. Se, por exemplo, o professor de história de vocês, né, professor Jô, quando ele fala sobre a reforma, contra-reforma, sobre toda a revolução religiosa, você vai perceber que na vida de Martinho Lutero, Santo Agostinho, dos grandes pais, né, e dos patriarcas da igreja, eu falo dos mais modernos para cá, os hinos eram algo constante na vida deles, os cânticos eram. E Mais Perto Eu Quero Estar é um hino tradicional da harpa, né? Nós vamos ouvir só um trecho.
Por que emociona as pessoas? Essa é a pergunta. Por que emociona as pessoas? Eu particularmente gosto muito desse hino, muito mesmo, porque eu conheço o contexto histórico, eu sei algumas coisas sobre as questões que envolvem esse hino. Né? É um hino muito importante para a história da igreja, é um hino assim, fundamental. Mas sabe o que é interessante? É que se você for nos lugares mais longínquos, onde há um cristão que conhece um pouco da harpa, isso é bem comum, a harpa você consegue hoje baixar a harpa no celular para ter. Ele conhece esse hino. Ele conhece esse hino. Justamente por isso, porque é uma peça histórica. Uma peça histórica muito interessante, como eu poderia dizer, para a história da arte e da história da igreja também. Infelizmente hoje, né, no contexto que a gente vive no Brasil, quando a gente fala de religião, parece que se jogou uma bomba. Né? Nossa, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E muitas vezes nós estamos perdendo a chance de discutirmos, de debatermos assuntos extremamente interessantes, longe, livre de polêmicas, apenas desfrutar de conhecimento, de cultura com as pessoas. Eu gosto muito do André Rieu, acho ele um músico maravilhoso, né? Mas percebam que realmente emociona as pessoas, mexe com as pessoas. Porque muitas delas, nesses países, né, principalmente aí que é vamos dizer assim, tem uma cultura bem diferente da nossa, provavelmente eles aprendem sobre esses hinos, sobre a parte religiosa, de uma forma às vezes até melhor do que a gente. Porque deixa de lado esses preconceitos. Agora mesmo no São João eu falei, gente, se nós entendermos que o São João é uma festa somente religiosa e não olharmos sobre os outros aspectos que envolvem São João, independente da nossa religião, nós vamos estar perdendo uma grande oportunidade de crescer, de discutir, de aprender, enfim. Mas as coisas não mudam da noite para o dia, né? Um outro exemplo que nós temos sobre uma forma de avaliar, de conhecer as coisas, é justamente isso aí. Essa é uma pintura de Tarsila do Amaral. Vocês que estão na nona série já conhecem, porque provavelmente seus professores de arte antes de mim já tinham falado sobre Tarsila do Amaral. Essa pintura ela se chama Morro da Favela, né? É uma pintura lá do ano de 1924 e ela retrata uma realidade que foi passada para Tarsila na infância de Tarsila. Então, as pessoas falavam com Tarsila, olha, não, a favela é um lugar horrível lá, pessoa suja e tal. E percebam que na pintura de Tarsila nada tem a ver. Pelo contrário, a forma com que ela retrata, né, o Morro da Favela é algo maravilhoso. É uma das pinturas da fase pau-brasil. Para quem não sabe o que foi a fase pau-brasil, ela é uma fase que busca justamente a valorização dos cenários e dos contextos e da história do povo brasileiro. E em uma das falas, né, se entrar, por exemplo, na internet, no próprio site da obra de Tarsila Amaral, você vai ver falando sobre isso, que essa peça, né, ela representa justamente isso. Era a visão da artista para desmistificar aquilo que falaram para ela e toda aquela tese preconceituosa que ela tinha. Então isso, gente, é arte. É belo, é bonito, é interessante. Aí você vai falar assim, mas meu filho consegue fazer um desenho assim. Sim, mas mesmo assim não deixa de ser belo e interessante. Quando ela propõe, por exemplo, a obra o Abaparu, que provavelmente seja a obra, é considerado, né, o quadro mais importante da arte brasileira. O Abaparu, ele é mais um gesto simbólico, né? Eu considero, eu tenho o Abaparu como um gesto simbólico para a arte brasileira do que um quadro em si, né? O pé, né, as formas físicas. Quando Oswaldo de Andrade viu esse quadro, uma das coisas que ele falou foi justamente apelidar o quadro de Obaparu, que é uma das primeiras manifestações da fase antropofágica do Brasil. O que é a fase antropofágica? É aquele momento em que o brasileiro entende
que ele precisa valorizar mais a cultura dele e esquecer um pouco daquela influência europeia e americanizada que ele estava recebendo. Valorizar. A expressão Obaparu é o homem que come carne humana. Né? A antropofagia está dizendo isso, é nós nos alimentarmos da nossa própria cultura, da nossa própria arte. Então, por exemplo, se você vem aqui no Vale do Jequitinhonha, se você vem na cidade de Pedra Azul, você vai perceber que Pedra Azul tem sim a sua arte, os seus artistas. Né? Tem associações de artistas, tem músicos, tem pintores, tem compositores, tem artesãos, né? Excelentes mesmo. Então, essa é a visão. Todo mundo pode entender? Claro que pode. Se eu mandar você olhar esse quadro, qual a primeira coisa que você vai ver? O cenário, o sol, tal, o tamanho do pé, as formas proporcionais. Mas, provavelmente, o artista ele não queria somente passar essas sensações. Ele causa, é um quadro que causa, é um quadro interessante, principalmente pelas as proporcionalidades. Mas se eu usar, por exemplo, as formas gregas de estudar e falar sobre proporcionalidade num quadro desse, não vai funcionar. O quadro tem um outro contexto, ele tem uma outra ideia. Né? A mesma coisa o lavrador de café. Né? Se eu olhar o quadro O Lavrador de Café, eu vou perceber uma coisa. Cândido Portinari, nós vamos analisar duas obras, né? Cândido Portinari, ele retrata o lavrador de café, basicamente, não somente a pessoa do lavrador, é lógico que o que chama a atenção na descrição é a forma física que ele faz, o tamanho das mãos, dos pés, a cor, a forma com que ele está se vestindo, mas atrás tem todo um cenário. Eu vou dar uma dica para vocês, entrem lá no MASP, né, que é o Museu de Arte de São Paulo, e vocês vão ter oportunidade de dar um zoom nesse quadro lá. Aqui nós temos a escala, né, usando uma pessoa com 1,70 m, o quadro ele é mais ou menos desse tamanho. Mas se você for lá no MASP, né, entrar no acervo do MASP, você coloca lá o lavrador de café, do jeito que está aqui, MASP, acervo, obra, lavrador de café. Você vai poder dar um zoom nessa imagem e observar os detalhes, né? As plantações, o trem que passa ali atrás. São vários detalhes que estão nesse quadro. Né? Um outro exemplo, e é um dos quadros que eu mais gosto de Portinari, que é A Criança Morta, de 1944. Ele é um quadro que também, provavelmente, é uma realidade completamente diferente da fisiologia retratada no Lavrador de Café e a fisiologia retratada nos personagens da Criança Morta. Né? A coisa que eu acho mais chocante nesse quadro não é a criança morta, às vezes, é que eles fogem da seca e, no momento de mais dificuldade da família, a gente percebe como o Portinari retrata as lágrimas desse quadro. É fantástico. É lógico que a perda da criança é chocante, a definhação, a forma física, né, que ele repassa dessas pessoas. Está lá no MASP, tá bom? Eu recomendo que vocês entrem lá. E nós temos aqui também na nossa cidade uma obra de arte que eu tentei mostrar para vocês nas aulas de arte aí. Nós temos lá na aula sobre o Senhor de Pedra Azul, eu falei sobre esse painel, né, que é um painel de 1988. Ele foi doado pelo Banco Central, Banco Real, né, que tinha aqui na cidade, que ficava ali onde é que é a Casual Modas, ali próximo ao Banco Itaú, né, aqui em cima, no centro. E é justamente sobre isso. Se eu mostro esse painel, para as pessoas mais velhas aqui da nossa cidade, eles vão lembrar desse quadro, eles vão entender que toda a composição desse quadro fala sobre as riquezas da nossa região. E o artista nesse quadro, ele tentou e mostrou isso de forma brilhante, sobre as riquezas da região de Pedra Azul. Para quem não sabe, esse quadro ele fica exposto na entrada do gabinete da Prefeitura Municipal de Pedra Azul, lá no gabinete do prefeito. É um quadro, um painel maravilhoso. Está num local bem visível, é muito bacana, não tem como passar ali e não olhar para ele. Eu fiz uma filmagem desse painel para vocês
né, poderem apreciar mais um pouquinho. Então, esse painel está lá na entrada do gabinete do prefeito, né, do gabinete da prefeitura municipal, e ele representa a arte, a cultura e um pouco da riqueza da nossa região, de forma muito clara. Se perguntar para qualquer pessoa e perguntar para ele o que você acha desse quadro, ele vai destacar essas características, né? Para nós finalizarmos a nossa aula, né, a gente tem que entender que a arte, como eu falei no começo, ela não pode ser um fator de discriminação, ela tem que ser um fator de inclusão. A arte permite a análise de todos os tipos de classe social. Então eu não posso achar que arte é só ir num teatro. Hoje em dia, você pode ir num museu virtual, né? O Museu do Louvre, que eu citei, que eu falei nas outras aulas, você pode entrar de forma virtual e visitar o MASP também. Há vários museus, eu já coloquei isso para vocês nas outras aulas. Um exemplo que eu vou usar sobre a questão da importância de entender que a arte ela é para todo mundo e ela não é algo restrito a uma classe social, é o Quarteirão do Sol, né? O movimento Quarteirão do Sol em Belo Horizonte. O pessoal chega lá, arma um som no meio da rua, veste a beca que ele quer vestir, a caracterização que ele quer e vem dançar. That's where he started. Man, I used to blow a can. Yo, I had me a comb and some paper. I'd play some music now. Yeah. What it is and what it is. What it is. Mind power. Mind power. What it is, what it is. Mind power. What it is, what it is. Então, é só para a gente ilustrar. Ter essa ideia de achar que cultura, que arte, é uma coisa restrita a pessoas de posse financeira é um erro. É um erro. Eu posso sim ter a minha interpretação, a minha forma. É aquilo que eu falei lá no começo. Não importa se eu acho que o vinho é o Casteleira del Diablo, ou o vinho mais caro que tiver, ou uma cantina da Serra, enfim. A arte ela é para ser interpretada por todos. Ela não pode ser algo difícil de entender, pois ela deve ser inclusiva e democrática e não exclusivista. Então essa foi a nossa aula de hoje. Nós temos o objetivo nessa aula justamente de despertar esse pensamento crítico em vocês, tá bom? Então, qualquer dúvida, é só me chamar no WhatsApp. Eu estou à disposição de vocês. Até mais.